Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no primeiro programa da série Valores Afro-Brasileiros na Educação, vamos falar sobre as novas bases para o ensino da história da África no Brasil. Para este encontro, convidamos o chefe de pesquisa na Escola para Estudos de Pós-Graduação da Universidade do Caribe, na Jamaica, Carlos Moore. A professora do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia, Narcimária Luz. E o professor de História da África e Antropologia da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, Edson Borges. Participe você também do Salto para o Futuro. Um continente que corresponde a 22% da superfície sólida do planeta. Mais de 2.000 povos com diversas formas de organização social que estão no continente há aproximadamente 3 milhões de anos, segundo historiadores. Assim é a África, berço da humanidade. Conhecer, discutir e entender essa história nas escolas é a proposta da Lei 10.639 de 2003. A Lei 10.639 de 2003 torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de todo o Brasil. O estudo de história da África e de cultura negra no Brasil, ele é básico e fundamental para todos os brasileiros, não é só para a comunidade negra, não. O Brasil só vai ser Brasil quando se orgulhar de todas as partes que o formam. Para a professora Helena Teodoro, lembrar dos africanos apenas como escravizados é contar somente uma parte dessa história. Nossa herança africana é uma herança de reis, de guerreiros, de sábios, de pensadores, de estrategistas, de artistas, de músicos, de gente que sempre trabalhou e se orgulhou de si mesmo. Dizer, você é descendente de escravos. Nós estivemos escravos aqui, mas nós não éramos escravos lá. E nós viemos para cá para ajudar a construir esse país, porque eles sabiam o que nós éramos capazes de fazer lá. Assim, os africanos eram trazidos para desenvolver nas terras brasileiras recém-ocupadas pelos europeus tecnologias já usadas no continente africano na confecção de tecidos, na fundição, na mineração e na agricultura, por exemplo. E cada região brasileira sofreu influências de um determinado povo africano. Será que as pessoas do Rio de Janeiro sabem de que parte de África Rio de Janeiro é proveniente? Quer dizer, nós somos basicamente Banto, é Angola. Minas Gerais é Congo. A Bahia é basicamente Nigéria. O Maranhão é basicamente Benin e Gana. De acordo com a professora Helena Teodoro, outro ponto controverso é o fim da escravidão. Quem nunca estudou a Lei Áurea como um marco na conquista de direitos humanos para os ex-escravos? Pois é, faltou, segundo ela, estudar o que aconteceu depois da promulgação da lei, em 13 de maio de 1888. O Brasil faz o quê com os ex-escravos? Os tira do sistema social, traz imigrantes para trabalhar em seu lugar, não lhes dá terra para trabalhar, nem para morar, não lhes dá nenhum tipo de indenização e ainda diz, voltem para sua terra. E aí a gente tem um grupo daqueles que se enfisaram e voltaram mesmo, que são os retornados, e que esses que retornaram lá têm uma situação sociopolítica e econômica muito melhor do que a maioria do negro brasileiro que ficou aqui. Voltar as atenções para a história da África e da presença africana no Brasil também pode ajudar a entender a origem das desigualdades socio-raciais. Na época da independência, 74% da população era de escravos e índios. Se você parar para pensar, até hoje a gente mantém 84% da população do país ganhando menos de 3 salários. É a grande massa do operariado brasileiro. Você tem 16% nos diferentes estágios de classe média. E isso por quê? Porque não houve a possibilidade, no momento da independência, do Brasil se constituir como nação, levando em consideração todos os segmentos populacionais que o formaram. Segundo a professora Helena Teodoro, o Brasil pode estar diante de uma oportunidade para começar a reparar essas e outras dívidas históricas. Nesse momento da Lei 10.639, é o momento da gente começar a mexer com isso e a entender que há muito ainda a se descobrir sobre África e sobre cultura negra no Brasil.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no programa de hoje, começar pelo professor Carlos Moore, como eu disse na abertura do programa. O senhor é professor e pesquisador na Escola para Estudos de Pós-Graduação e Pesquisa na Universidade do Caribe, na Jamaica. Foi consultor para assuntos latino-americanos do secretário-geral da Organização da Unidade Africana, atualmente União Africana, e atuou como consultor pessoal do secretário-geral da Organização Comunidade do Caribe, a CARICOM. O senhor também é autor de diversos livros e artigos sobre questões internacionais e história da África e também é autor do texto que consta hoje no boletim que os professores receberam. Para começar esse debate, então, professor, como as singularidades africanas devem ser consideradas no ensino da história da África no Brasil e também o que representa a Lei 10.639 para a educação brasileira? Em primeiro lugar, essa lei representa uma porta extraordinária aqui no continente, nas Américas, para começar a escrever uma história nova. Um continente que foi o palco de todas as maiores violências cometidas contra a espécie humana. Ou seja, não foi cometida unicamente no sentido contra os negros, porque não havia negros nessa época. O negro foi construído historicamente. Foi cometido contra a espécie humana. E representa uma possibilidade de enxergar a humanidade de outra forma. A história da África é a única que nos permite chegar a uma inteligibilidade da história mundial, da história da espécie. Não somente porque a África foi o berço da humanidade, porque qualquer outra região, teoricamente, poderia ter sido o berço da humanidade. Mas ela foi a única região onde a humanidade surgiu, se diferenciou, e a partir dessa região do mundo, o planeta se povoou. Surgiram as diferenciações morfofenotípicas, primárias e secundárias, que levaram ao surgimento de todas as características essas que nós vemos hoje, que são as características dos povos, e que as pessoas chegaram a constituir em raças. Ou seja, raça que nós sabemos que raça não é algo que biologicamente seja algo aceitável, nem que exista biologicamente, mas raça sim existe política, histórica e sociologicamente. Essa questão de negar que as raças existem hoje, que uma nova versão do neorracismo, é algo totalmente falso. As raças existem política e historicamente, sociologicamente existem. Agora, a compreensão de lo que é o racismo, de lo que é raça, política, sociologicamente, é necessário passar por esse filtro que é o filtro mundial, que é a história da África. Por quê? Porque o continente africano foi precisamente o único alvo mundial da racialização. Foi através da racialização que se chega a essa grande catástrofe, a esse grande holocausto que constitui a escravidão racial. Ou seja, que não foi qualquer forma de escravidão, não foi a escravidão greco-romana, não foi a escravidão serviçal do Mediterrâneo, do Oriente Médio, foi a escravidão racial. Ou seja, houve uma racialização das estruturas de serviços concentradas no continente africano e concentradas na raça negra. Essas singularidades são as que nos permitem hoje compreender esse mundo no qual estamos vivendo. O mundo da modernidade surgiu da escravidão racial dos povos africanos. A modernidade surgiu do esmagamento do continente africano. A modernidade, esse mundo de globalização de hoje, surgiu precisamente da devastação e a colonização desse continente. Sem compreender a colonização da África, a escravidão racial, o esmagamento dos povos africanos nesse continente, é impossível compreender nem o racismo, nem compreender o capitalismo, nem compreender a sociedade moderna. Ok. Professora Narcimária Luz, como disse, professora e pesquisadora de diversidade cultural e educação, leciona no curso de pedagogia e no programa de pós-graduação em educação e contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. Coordenadora do PRODESE, o programa Descolonização e Educação, coordenadora do projeto DAIO, Criando a Alegria Socioexistencial em Comunidades Africano-Brasileiras. Também autora de artigos, de livros sobre os valores afro-brasileiros na educação e pluralidade cultural e educação. A partir
das questões que já estamos discutindo aqui. Professora, que história da África contar nas escolas brasileiras? Eu acho interessante começarmos a pensar isso a partir de uma expressão que está, digamos, marcada na história de pensar a educação na Bahia, no Brasil, nas Américas, que vem de uma criança de uma comunidade em que ela expressou, diante de uma tentativa do professor de ensinar sobre África, uma professora chega com um mapa da África, com o globo terrestre, e apresenta para as crianças em torno dela, todas reunidas, isso aqui é o mundo. Então, as crianças, diante dessa onipotência da professora em tentar explicar, a partir de uma cartografia, dessa projeção ocidental sobre o mundo, sobre a África, uma das crianças disse, e isso é o mundo? Isso é a África? Então, é uma forma até de, ironizando até essa prepotência de querer ensinar, no caso, passar formas de pensar o continente africano, de pensar a existência do planeta, limitando-se a corpos inertes diante de uma cartografia que não expressa essa África, que são elaborações contidas nas comunidades. Como a gente sabe, o continente africano, com essa diversidade de povos, no Brasil, nas Américas, isso também repercute, isso também tem um impacto. Então, o que nós vivenciamos é que as comunidades têm elaborações muito próprias da África. E não são elaborações que vão exigir um corpo inerte, só uma relação olho-cérebro, o mapa, o livro, o texto, a escrita impressa, para fazer com que essas crianças submetidas a toda uma historiografia, a toda uma geografia ocidental, etnocêntrica, e que faz com que essa África, essa diversidade de vida, de existência, ela fique confinada a um bloco homogêneo. Então, as próprias crianças das comunidades nas Américas, os adolescentes, os jovens, têm formas, digamos, a partir de elaborações dentro das suas comunidades, de pensar a África. E são formas de pensar a África, de projetar o entendimento de África, e que rompe com essa percepção só olho e cérebro para, digamos, elaborar o conhecimento desse universo africano, mas apela também para todos os sentidos do corpo. Então, é olfato, um apelo intenso ao olfato, à audição, ao paladar, ao tato. Então, é um aprendizado de África, de universos, digamos, existenciais africanos, em que a relação olho-cérebro, que é muito própria do mundo ocidental, ela fica, digamos assim, recuada dessa linguagem que o currículo na escola pode proporcionar. Então, ensinar a África como, a partir desse universo próprio de linguagens, que as comunidades nos, digamos assim, levantam, propõem para o professor, para a escola, para o currículo. Então, ensinar a África não seria apenas passar de um livro didático ou passar a partir de toda uma historiografia montada pelo próprio professor, mas a partir do diálogo comunitário, a partir do diálogo que vai invadindo e que transborda na sala de aula. E o professor precisa ter sensibilidade para aprender com essas linguagens de África que brotam na escola. Então, eu acho que é um caminho. Ok. Professor Edson Borges, professor de História da África e de Antropologia, editor da revista Estudos Afroasiáticos e coordenador do curso de especialização História da África e do Negro no Brasil, da Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. Também autor de diversos artigos e livros sobre história da África e sobre a questão do preconceito e do racismo no Brasil. A gente sabe que a gente tem nas escolas brasileiras um estudo muito mais eurocêntrico, a gente estuda mitologia grega e nunca se discutiu mitologia africana. Me parece muito óbvia a pergunta que eu vou fazer para o senhor, mas acho que ela é extremamente importante para o começo do programa, que é por que trabalhar a história da África no Brasil? Sem dúvida. Boa noite a todos e a todas. E parabenizar principalmente o vídeo passado inicialmente da professora Helena Teodoro, que com muita concisão abordou diversos assuntos pertinentes ao início desse debate. O primeiro ponto que eu queria colocar é que o Brasil se especializou em termos apenas 3 grandes leis que focaram particularmente a população negra brasileira. A primeira, sabemos, foi a abolição da escravidão.
A segunda, a regularização das terras de quilombos. E a terceira, a Lei 10.639. Ou seja, para nos perceber o grande déficit que o Brasil possui no que diz respeito a uma parcela exponencial da sua população. Ora, o Brasil passou então 2/3 da sua história interligado à África. O que explicaria, portanto, que, aspas, de uma hora para outra, o país deixasse de olhar África? Ou seja, até a segunda metade do século XIX, o Brasil possuía uma relação umbilical, ou seja, as suas questões diplomáticas diziam respeito fundamentalmente à África, principalmente devido às questões ligadas ao comércio de escravos. Ora, exatamente a partir de 1850 que essa diplomacia brasileira passa a atuar muito mais focando o quê? O Mar del Plata, ou seja, a América Latina. Olha, a partir de então, a África deixou de fazer parte não só das referências dos intelectuais brasileiros, e apenas agora, em 2003, vemos então a instituição da Lei 10.639. Ora, por que então a história da África no Brasil? Ao que poderia ser uma resposta óbvia, até devido principalmente a essa relação histórica umbilical que o Brasil manteve com o continente africano. Mas eu colocaria então esse ponto fundamental. Um país que passa 2/3 da sua história, de 503 anos, como pode esquecer da história africana? Um outro ponto fundamental. A história da África, que a Lei 10.639 vem colocar na pauta, isso eu tenho advertido em sala de aula com os meus alunos, nós não podemos e não devemos, em hipótese nenhuma, situar a história da África como algo que envolve unicamente o negro brasileiro. Porque a dimensão da história da África, ela vai muito mais além da dimensão ou da grande número que temos de afrodescendentes. Motivo. A história da África, ela tem a ver fundamentalmente com uma ponta para compreendermos a história brasileira. E um outro ponto colocado pelo texto do professor Moore é que não se pode compreender a história da humanidade e da diáspora sem compreendermos a história africana. Um outro ponto fundamental, a história do Brasil. Como é que podemos compreender a história do Brasil e essa leitura clássica que nós compreendemos nas escolas e em linhas gerais, a partir do quê? Da Iberia, ou seja, Espanha e Portugal, e particularmente Portugal. Isso nos leva a compreender que essa história brasileira ela possui uma dinâmica inicial, vinda de onde? Da Iberia. Olha, essa visão, que em grande parte também está assentada na concepção do Pacto Colonial, faz com que a gente compreenda que a África somente entra nessa história brasileira a partir de que momento? Quando a escravidão indígena aqui, ela entra em bancarrota e passa então principalmente o quê? A buscar africanos. Okay. Esses africanos chegam a nós, partimos de quê? Como escravos. Então, fundamentalmente, temos que compreender que a história da África é importante para compreender humanidade e compreender a história brasileira. Indo além da praia, compreendendo a África ou as Áfricas em suas interioridades, sociedades, temporalidades, culturas, etc. Que vamos discutir ao longo dessa série inteira, um pouco no programa de hoje. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre as marcas da presença africana no Brasil. Até já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos falando sobre as novas bases para o ensino da história da África no Brasil. Nesse bloco, a gente vai começar esse bloco já chamando uma participação. E a primeira participação do programa de hoje é da Ivoneide de Goiás. Oi, Ivoneide. Boa noite. Eu sou Ivoneide do Teleposto Cora Coralina, da cidade de Goiás. E a pergunta foi feita por mim e pela Aparecida. Tornou-se obrigatório o ensino sobre a cultura afro no Brasil, que realmente é de grande importância para a compreensão da formação de nossa cultura. Será que este estudo garantirá uma sociedade menos racista? Boa noite e muito obrigada. Muito obrigada, Ivoneide, pela sua participação. Professor Carlos Moura, essa é uma pergunta extremamente importante, né? Até que ponto a lei vai quebrar muros e preconceitos muito ainda existentes, o preconceito muito ainda arraigado no Brasil? Não, Ivoneide, a questão aqui é a seguinte, a questão é pertinentíssima. Mas a questão que nós devemos compreender é que o racismo não é uma ideologia. Como corretamente é dito, algo que se construiu intelectualmente. O racismo não é algo que se construi e que você deconstrui. O racismo é uma visão histórica que surgiu, que se estruturou historicamente. Que não surgiu com o tráfico de escravos, que não surgiu com a modernidade, não surgiu aqui, não é quinhentista.
Racismo é uma visão histórica que se surgiu em várias partes do mundo há mais de 3.500 anos e que se elabora, que se estrutura constantemente ao nível da consciência da sociedade, da consciência dos povos. Ou seja que essa lei é uma porta, abre uma porta. Essa porta é qual? A possibilidade de começar a discutir, a rediscutir, a rever a nossa visão totalmente eurocêntrica, raciológica, essa visão deformadora da realidade. Ou seja, que nos permite chegar a reconceber a história do mundo. Porque a história da África, em realidade, é a história de todos os povos do mundo. Sem compreender a história da África, é impossível compreender a história da Europa, a história da Ásia, inclusive a história aqui do Brasil. A história desde a época do Paleolítico superior ao povoamento das Américas, do continente americano. É impossível compreendê-lo sem compreender esse povoamento do planeta pelos povos africanos. O que essa lei vai nos permitir, precisamente, é poder abordar agora o racismo de outra maneira, poder percebê-lo de outra maneira. Bem, que traços da história e das culturas africanas podem ser notados no nosso dia a dia? Além das palavras presentes no vocabulário, dos ritmos e da culinária, essas marcas se mostram mais profundas na vida brasileira. Veja na reportagem. Marcas da presença dos diversos povos africanos que vieram nos navios negreiros se mantêm vivas na cultura brasileira. No entanto, durante muito tempo, essa influência foi negada. Um exemplo? Os traços das línguas africanas na nossa língua portuguesa. Por quê? Porque se tratava de línguas faladas por negros escravizados e de línguas sem escrita, sem escrita literária. Quer dizer, uma escrita em letras, em alfabeto, como nós temos. Então, como é que línguas desse povo e desse tipo poderia ter influenciado numa língua de prestígio literário como a língua de Camões? A busca por essa resposta motivou a professora Ieda Pessoa a desenvolver uma pesquisa durante mais de 30 anos. Autora de livros sobre o assunto, ela estuda as contribuições das línguas africanas no falar brasileiro. Isso aceito universalmente, que qualquer falante, quando adquire uma primeira língua, uma segunda língua, que não é sua língua materna, ele naturalmente, inconscientemente, ele transfere para essa língua adquirida os traços articulatórios e linguísticos da sua língua materna. Ainda mais os africanos do Brasil, que nunca foram à escola, aprenderam português, de qualquer maneira, como segunda língua. Daí pode ter surgido, segundo a professora, um jeito brasileiro, com um tempero africano, de usar a língua portuguesa. Aconteceu que no encontro dessas línguas africanas, trazidas para o Brasil, com o português arcaico, essas semelhanças, em lugar de provocar um conflito e daí emergir uma outra língua que se iriam falar crioulo, houve simplesmente uma acomodação e um nivelamento. Então, isso proporcionou o quê? Proporcionou a conservação do tipo de base prosódica do português arcaico no falar da modalidade do português do Brasil. Falar carregado de influências e palavras que vieram do outro lado do oceano. Caçula. Caçula é uma palavra banto, do Congo e Angola, que substituiu completamente a palavra Benjamin, que é a palavra do português de Portugal. E a outra coisa também é a redução dos ditongos nas palavras. Em vez de dizer feito, brasileiro. A influência dos povos africanos também está presente na economia. Toda a riqueza econômica do Brasil é construída pelo trabalho escravo. E o escravo não foi, como a gente costuma imaginar, apenas uma peça de trabalho, uma máquina que veio trabalhar. O escravo trazia consigo seus hábitos, seus valores, suas crenças, seus modos de produzir. Como exemplo, o professor cita o trabalho nas lavouras de café.
Segundo ele, os africanos escravizados foram pioneiros nessa atividade aqui no Brasil, ao contrário do que diz a história oficial, que atribui aos imigrantes o desenvolvimento do cultivo do café. Mas esse é apenas um dos equívocos históricos. Costuma-se dizer que o negro não tinha uma contribuição na indústria, que a indústria era uma atividade restrita dos brancos. Mas que indústria nós tínhamos no século XIX? Talvez a atividade industrial mais avançada do século XIX fosse exatamente o engenho de açúcar. Certo? E isso quem estava fazendo, quem estava executando, eram os negros, eram os africanos. No campo da cultura e da religiosidade, mais uma contribuição da presença africana. O professor Juvenal cita um hábito muito comum nas cidades litorâneas aqui no Brasil: passar a noite de Ano Novo na praia. Eu pergunto, onde é que isso se inscreve na tradição católica ou na tradição cristã? Para falar de maneira mais ampla, não tem nada a ver com o catolicismo, com o cristianismo. Certo? Isso é tipicamente um traço da religiosidade africana. Quer dizer, ir à praia saudar quem? Saudar a deusa das águas, não está escrito nos cânones do catolicismo e do cristianismo. Bom, professora Narcimária, o professor Carlos Moore faz uma referência no texto dele de que um dos problemas, uma das dificuldades do ensino dessa história, a história da África real no Brasil, é o material didático, o livro didático, né? Uma visão muito eurocêntrica, branca, dessa realidade africana e dessa presença africana no Brasil. Nesse vídeo a gente pôde ver questões como a língua, os modos de produção, as atividades que não estão presentes nos livros didáticos. Então, de que maneira o professor pode, que fontes de pesquisa ou que outras fontes, o professor Carlos Moore dá uma série de bibliografia, algumas o senhor mesmo cita que não tem no Brasil, não tem tradução no Brasil, mas que outras fontes de pesquisa o professor pode recorrer, buscar para poder se aprimorar, né, dessa questão. Eu acho importante até insistir na minha abordagem inicial, que é justamente essa África recriada nas Américas, essa África recriada em várias territorialidades brasileiras, e que essa África, ela recebe, em termos de contínuo milenar africano, referências que contemporaneamente continuam dando ao professor, dando aos educadores possibilidade de erguer linguagens que possam se identificar com as crianças, com o que as crianças pedem para, digamos, circular no seu dia a dia. Então, essa África recriada, por exemplo, nas Américas, mostra, por exemplo, todo um esforço tenaz de gerações de antepassados, no sentido de inaugurar territorialidades onde pudesse preservar suas comunidades, suas instituições, suas formas de dinâmicas políticas, seus modos de comunicação, formas de comunicação. Então, uma das coisas que eu acho significativa para as gerações de educadores contemporâneos, que a minha geração, no caso, em termos de formação para ser professora, pedagoga, enfim, não teve acesso, é pensar a partir da diversidade dos povos do planeta, a possibilidade de ver que cada povo que constitui a diversidade socioexistencial do planeta, ele tem erudição, ele tem história, ele tem episteme. Então, nós temos no Brasil recriações de epistemes africanas, de modos de vida africano. E é isso que vai enriquecer a dinâmica do currículo. Por exemplo, a senhora pode exemplificar? Ir a uma comunidade quilombola, por exemplo, a investigar não é nem ir à comunidade quilombola, porque nós estamos no próprio espaço urbano, nós temos aí comunidades que o tempo todo inauguram modos de viver e de estabelecer esse contato com esse mundo oficial eurocêntrico, que diz: eu tenho uma história, eu tenho línguas, e essas línguas, essas formas de viver, que geralmente caem nesse discurso de religião, tem sempre um lugar para dizer: isso não digamos, didático, isso não faz parte do currículo escolar. Então, o que é que se faz? Dicotomiza, porque o pensamento africano, o viver africano, o existir africano, religião, cultura, em termos de língua, em termos de viver e estabelecer formas de arquiteturas, de tecnologias, tudo isso é a vida do africano brasileiro,
do afro-brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que reivindicar essa África recriada no Brasil. E isso está no seio das comunidades. A gente não pode perder de vista isso. Então, não é pegar a bibliografia, mas, por exemplo, ouvir os cânticos, os atabaques, a forma de tocar o atabaque, não precisa, para contar a história da África, um atabaque sabe contar, e as crianças sabem, a partir do repertório de um agogô, a história, a saga dos seus antepassados. Eu quero voltar a essa questão da religiosidade, porque tocar atabaque toca numa questão que é um pouco complexa para a escola. Pois é, mas a escola entende que há uma certa dificuldade por uma série de fatores. Eu quero voltar a essa questão com a senhora, mas antes vamos ouvir a Maria José do Maranhão, que já aguarda a gente há um tempinho. Oi, Maria José. Oi, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é das cursistas do Teleposto da TV Escola. Observamos que dentro do ensino brasileiro, a história da África é contada apenas na disciplina de História. Por isso, sabe-se tão pouco a respeito da mesma. Não seria bom que incluíssemos os estudos sobre a África em outras disciplinas, como a de português, fazendo um relato da origem da nossa língua e ressaltando que ela constitui de inúmeras palavras africanas? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Maria José, mais uma vez pela sua participação aqui no Salto para o Futuro. Professor Edson. Bom, essa pergunta é extremamente oportuna e vou tentar religá-la com a pergunta feita anteriormente pela senhora Ivoneide e Aparecida. Olha, um dos pontos fundamentais é que, nesses 503 anos de história brasileira, foi constituída também uma certa concepção de educação. Consequentemente, tal concepção de educação, grande parte eurocentrada, ela excluiu algumas parcelas importantes da população brasileira. Ora, os parâmetros curriculares nacionais trabalham com a perspectiva da pluralidade cultural e do reconhecimento da alteridade cultural. Ora, essa perspectiva de história da África, e nesse sentido, eu creio que a própria lei 10.639, ela deixa algumas questões vagas, pois ela centraliza a discussão da questão em dois pontos. Primeiro, no aspecto cultural e depois no aspecto histórico. Ora, trabalhar a história da África, óbvio, no campo da história, ele é fundamental. Acontece que é extremamente possível que os professores se unam numa perspectiva transdisciplinar e trabalhem em África, não só em termos de história, mas é possível trabalhar a África, por exemplo, a língua portuguesa. A professora Ieda de Castro levantou essa perspectiva sobre os diversos falares africanos no Brasil. Outra perspectiva, a matemática. Veja, é uma maneira de nós fugirmos da perspectiva unicamente culturalista a respeito de África. Poderíamos tranquilamente reconhecer como é que no Egito as pirâmides foram construídas com enorme conhecimento técnico, matemático. Outro ponto fundamental, a biologia. A biologia, ela representa geralmente o corpo humano como o quê? Um corpo do homem ariano. É perfeitamente possível e necessário que também se represente outros corpos, e corpos esses que são corpos visíveis na própria escola e na própria comunidade. Outra perspectiva, a educação física. É fundamental que essa educação física, por exemplo, incorpore a capoeira. E por que não? Outra perspectiva, a geografia, onde sabemos que, felizmente, a África tem que estar presente. E também as artes. Então, eu acho que é perfeitamente possível e necessário, e como levantando a senhora Maria e também a Ivonete, olha, um ponto fundamental. Daqui para frente, eu acho que a história é feita por mudanças. A implantação dessa lei corre o risco de ser mais uma para inglês ver. Agora, a dependência do seu funcionamento vai depender de nós. Nesse sentido, eu acho que vai ser fundamental que professores, alunos, comunidade remetam à necessidade de você, então, aplicar tal perspectiva do pluralismo cultural. No que diz respeito, por exemplo, ao material didático, já temos possibilidade de trabalharmos, inclusive, com o que nega a África. Digamos, Tarzan, Fantasma, a Cleópatra. Podemos trabalhar com esses filmes e tentarmos o quê? Reestruturá-lo. Então, possibilidades existem. Dar um novo significado a essa história, né? A gente tem a participação agora da Juraci do Rio Grande do Norte. Oi, Juraci. Olá. Boa noite, Bárbara. Boa noite, convidados, equipe de produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo,
da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na cidade de Florânia, Rio Grande do Norte. E eu quero parabenizar a TV Escola pela segunda semana da poesia, qual está um ibope altíssimo aqui da TV Escola, todo mundo ligado assistindo, é a felicidade muito grande dos pais, dos alunos que participaram. Parabéns a todos. E também parabenizo essa série, porque o professor agora ele vai ter mais subsídio para trabalhar a história da África em nossas escolas, né? O ensino da história da África fica difícil trabalhar porque os recursos didáticos são muito poucos, né? Como fazer para reverter esse quadro, valorizando a contribuição negra na construção e na história do nosso país? Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Juracy, mais uma vez pela sua participação aqui no programa. Hoje você só não disse que é da cidade de Florânia, né? Você é da cidade de Florânia, parabéns. Que bom que vocês estão gostando da série, da Semana de Poesia, que vocês estão podendo rever. Ano que vem a gente espera que vai ter mais, tá bom? Obrigada. Professor Carlos Moura, ela volta à questão do material didático, e só para complementar aquilo que eu não pude falar, muitas vezes, professora Narcimária, eu escuto aqui questões muito de conflito de religiões, né? Muitas vezes, quando o professor tende ou tem a iniciativa de começar a discutir principalmente as questões afro, as religiões, e não só não a religiosidade, mas o culto, o próprio culto, enfim, para entender um pouco a cultura africana, há uma certa resistência por parte de alguns professores da própria comunidade escolar ou dos próprios pais, em dizer que aí há uma influência na questão religiosa. Como discutir essa questão também, como a senhora mesma disse, não é só pela a religião em si, mas entender as culturas a partir da religião. Como é que o professor Carlos Moura pode falar um pouco também dessa questão da Juracy, do material didático, e abordando um pouco essa ideia de que há um certo receio, uma certa resistência por haver uma influência da religião aí nessa questão. Claro, o problema do material didático é um problema real, mas não é um problema unicamente aqui no Brasil. É um problema na própria África. Na própria África. É um problema geral. Há que compreender que a África foi expulsada da história do mundo. Foi algo que foi feito. A África foi expulsada da história da humanidade. O próprio Egito africano foi expulsado da África. A história africana, o Egito foi extirpado do continente africano e jogado fora no Médio Oriente, no Mediterrâneo, Cartago. Toda uma parte da África foi expulsada da própria África. Então, temos esse problema mundialmente, não um problema somente no Brasil. Então, nós temos esse problema no Caribe. É um grande problema no Caribe também. É um problema universal, geral, que tem a ver diretamente com toda essa problemática raciológica do racismo, a globalização do racismo que tomou conta de toda a humanidade. Vamos ter que ter uma visão inovadora, vamos ter que depender muito de nossos próprios recursos para poder chegar a uma solução nesse sentido. Bom, depois do intervalo, vamos continuar a debater as novas bases para o ensino da história da África no Brasil. Até já. Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos falando sobre as novas bases para o ensino da história da África no Brasil. E eu quero começar esse bloco, que é o terceiro e o último do programa, com a pergunta da Elaine, que é orientadora de aprendizagem do Teleposto de Nilópolis. Ela gostaria que os especialistas falassem um pouco sobre o etnocentrismo nos livros didáticos de História e Geografia. Eles colocam o continente africano como selvagem, atrasado e intelectualmente inferior aos demais continentes. Gostaríamos que vocês nos dessem sugestões de como trabalhar a história da África com esses livros didáticos que temos acesso nas escolas hoje em dia. Professora Narcimária. Olha, uma coisa que eu acho que temos que começar a pensar é na semântica que nós estamos aqui utilizando. Esse campo semântico África, que a Lei 10.639 coloca como um desafio, e nós temos que aprender a lidar com ele com muita sabedoria. Primeiro, porque há uma tendência, como já foi aqui solicitado, por que não os outros campos de conhecimento também interagindo, intercambiando, entrelaçando essas discussões? Então, nós temos toda uma perspectiva de escola que é o exigir da criança, do adolescente, do jovem, um corpo inerte.
E até tem uma coisa que eu acho interessante para ilustrar, e de uma forma muito lúdica, que existe uma música, um trecho que é assim: Aganju, Alujá, muito axé, canta um povo de origem nagô, o seu corpo não fica mais inerte, que o bloco ao Lodum já pintou. Isso é da década de 80. Porque é uma escola que exige um corpo inerte, um corpo que não tenha condições de transcender os limites de uma arquitetura que pede o silêncio, uma arquitetura voltada para o mercado, uma arquitetura voltada para formar a cidadania que vai lidar com os códigos do mundo imperial de referência de existir. E eu acho que, mais do que nunca, é urgente que nós, como educadores, comecemos a enfrentar isso e pensar que as nossas crianças, isso eu vejo muito, por exemplo, os tambores do Congo. Recentemente, uma mestranda, orientada por mim, ela desenvolveu uma pesquisa sobre os tambores do Congo lá em Cariacica, no Espírito Santo, e como há uma força, uma imponência dos tambores, como uma linguagem que pode influenciar os currículos nas escolas. Quando eu vejo, por exemplo, os contos de Mestre Didi, que também tem todo um repertório que se desdobra, se atualiza contemporaneamente para a gente poder falar de África. E uma coisa que me angustia, e isso não só a mim, mas toda a população afro-brasileira que se descende de africana, é a tendência a um confinamento à identidade de escravo, a uma África voltada para o mercado, uma África com uma dinâmica economicista. E o que se percebe de África, que pulsa nas comunidades, é uma África muito de imponência de erudição, onde é fácil você aprender, você adquirir conhecimento, usando todos os códigos do corpo. Então, esse corpo que não fica mais inerte, porque aprende com o jogo, aprende com essa ludicidade africana que influencia formas de pensar a biologia, a matemática, a própria educação física que confina esse corpo adestra-o para a fábrica. Então há toda uma ruptura constante. Então é um currículo que tende sim ao silenciamento do corpo. Então esse material didático, a nossa formação é o livro didático, ótimo. Mas esse livro didático que nos submete ao mundo colonial, ao mundo neocolonial, ele deve ser esquecido. E vamos começar a erguer essa história a partir desses polos inaugurais de comunidade que têm o que dizer de África. Então, esse trabalho que nós vemos desenvolvendo no Brasil é muito dentro dessa perspectiva. O que as comunidades podem nos falar dessa África que se torna contemporânea e que nos ajuda, por exemplo, a pensar a história, a geografia, a biologia, a matemática. E uma coisa que Edson falou aqui sobre os parâmetros curriculares nacionais e que que dá a nós o status de temas transversais. Porque quando entra pluralidade, diversidade, cultura, etc., são os transversais. Ética também é transversal, mas é uma ética mais etnocêntrica. Então está na hora da gente começar a entrar exigindo, reivindicando esse ser brasileiro, esse africano brasileiro, esse afro-brasileiro, é reivindicar. Não queremos mais o gueto, não. A gente quer que esse patrimônio, ele também entre na escola como uma possibilidade da gente dar dignidade para os nossos meninos. Eu me lembro como criança ouvir: você é descendente de escravo. Sempre essa referência aos meus antepassados como escravo. Era muito angustiante. Mas a gente percebe, tanto no primeiro e no segundo bloco do programa, essa dignidade que recupera-se com as línguas. E as nossas crianças falam várias línguas. E essas línguas estão colocadas como secundárias, porque a língua portuguesa vem com a supremacia dela exigir gramática, etc, etc. Então é sair da inércia, eu acho que é por aí. A gente está na reta final do programa, infelizmente, já estamos com um tempo curto. Gostaria de começar as considerações finais de vocês sobre o que debatemos hoje aqui. Professor Edson, gostaria que o senhor iniciasse esse... Eu vou voltar a esse tema, que é extremamente importante, que tem a ver com a pergunta que foi interessada a mim inicialmente. Por que estudar a história da África no Brasil? Eu sinto dizer que eu tenho um certo temor a respeito de para onde nós iremos caminhar com essa lei da 1639, porque há uma série de demandas que vai requerer principalmente a atuação do Estado brasileiro, das universidades e também dos intelectuais, também da população, para entrar dentro de um jogo em que reivindique a efetiva implantação dessa lei.
E principalmente, como eu coloquei no início, que essa lei de 1639, ela tem como perspectiva não unicamente olhar como foco fundamental de interesse o negro brasileiro, porque o grande perigo nesse sentido é ela se guetizar. Acima de tudo, devemos trabalhar essa lei na perspectiva que envolva o quê? Compreender a história brasileira. Nesse sentido, a necessidade urgente da produção de material didático. Agora, esse material didático, ele está aonde no Brasil? Está disperso. Disperso, principalmente o quê? Em alguns centros de estudos, na biblioteca de alguns professores, e em particular no Centro de Estudos Afroasiáticos da Cândido Mendes, que já realiza, desde alguns anos atrás, já está na 6ª turma, um curso de História da África. Então, é necessário e fundamental que tenhamos material didático e, digo isso, da mais variada natureza, não só escrito, mas também musical. Os contos. É fundamental que dessa maneira, como disse a professora, que a gente recupere uma certa dimensão que diz respeito ao ensino que vai além do livro, mas que trabalhe também o corpo. E nesse sentido, não só o corpo da criança negra, mas o corpo de todas as crianças brasileiras. Por quê? Porque essa herança, ela é sim também da população negra brasileira, mas é de brasileiro de maneira geral. Ok. Professor Carlos Moore, suas considerações finais. Olha, para mim, insisto sobre essa questão da inovação, a necessidade de inovar. Vai ser, para nós, algo importantíssimo conceber esta porta que se abriu como uma possibilidade de inovar, de desburocratizar o ensino, de desocidentalizar nossa maneira de olhar para a história e para o desenvolvimento das sociedades. Insisto sobre esse aspecto de que a história da África não é a história simplesmente do continente africano. É uma história que nos permite, uma chave mundial que nos permite compreender a história de todas as regiões do mundo, de todas as disciplinas. Ou seja, que a história da África não é um problema de história, propriamente falando. É transdisciplinar, compreende todo o que tem a ver com o ser humano, com o desenvolvimento da sociedade. É impossível compreender o mundo moderno, o surgimento do capitalismo, o surgimento da modernidade, a globalização hoje que estamos vivendo, esse mundo complexo que temos hoje, é impossível compreendê-lo. É impossível compreender o surgimento da civilização como tal. As primeiras civilizações mundiais que surgiram no continente africano, em Mesopotâmia, no Vale do Indus. É impossível compreender esse percurso humano sem compreender a história da África. Eu acho que a porta que acaba de ser aberta é uma porta para nós podermos inovar. Ok. Professora Narcimária. Eu só gostaria de criar um entusiasmo para vocês, educadores que estão aqui compartilhando conosco esse esforço de dialogar sobre essa riqueza, essa complexidade que é o continente africano, mas pensando nisso, nesse desdobramento, como já foi colocado aqui, dentro dessa possibilidade que se ergue para nós em termos das recriações no nosso Brasil. Então, são essas recriações, as chaves, digamos, que irão abrir essas portas, que irão abrir esses canais de interlocução, de afirmação dessas coexistências entre povos, entre territórios, entre comunidades. Então, a escola abrir-se para um currículo que se descolonize. O professor Carlos Moore usou o desocidentalizar. Exato. Eu estou partindo para essa descolonização, porque realmente há uma tendência a um currículo colonial, um currículo neocolonial, e de forçar pensar a África a partir de referências que vão recalcar o que nós somos e o que nós temos de mais exponencial, que é esse patrimônio, esse universo africano recriado no Brasil, nas Américas, no Caribe, no mundo. E sem essas histórias a gente realmente nunca vai conseguir ter uma sociedade que valorize e que dê possibilidade de expandir a vida, a existência das gerações sucessoras. Então eu desejo que vocês abram esses caminhos para o futuro.
Obrigada. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças do Carlos Moore, chefe de pesquisa na Escola para Estudos de Pós-Graduação na Universidade do Caribe, na Jamaica. Da Narcimária Luz, professora do Departamento de Educação da Universidade do Estado da Bahia. E do Edson Borges, professor de História da África e Antropologia da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Bom, professor, os textos referentes à série Valores Afro-Brasileiros na Educação estão disponíveis na nossa página na internet. O endereço é www.tvebrasil.com.br/salto. No programa de amanhã vamos falar sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros na educação infantil. A gente encerra o programa de hoje com um trecho do documentário sobre o fotógrafo e etnólogo Pierre Verger. Filmado em Benin, na África, em Paris e em Salvador, o filme inclui um extenso material fotográfico e textos produzidos pelo etnógrafo ao longo de sua vida. O trecho do documentário que você acompanha agora faz a relação entre o culto dos orixás no Brasil e na África. Botar, por exemplo, Noxê Xangô na mão de um sacerdote na África e mostrar o Noxê Xangô aqui na Bahia foi muito importante como detonador de mostrar que havia uma continuidade forte africana no Brasil. A caçar milho branco, bota de molho, uns 3 dias, depois passa no liquidificador e bota água e bota ele para cozinhar. É para todos os orixás, para acompanhar com o axé. Do fio, é na do fodo, aí com ano genuco. Aí com a tábua do fish. Evo, kwekwe, down do kwekwe, limão, amigo, amigo, down de timbo, amigo, limão,